apóstolo São Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Assentado mesmo, estarei lendo essa passagem em nome de Jesus. Diz assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Glória a Deus. De novo, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Coloca a mão no seu coração, que o Senhor possa abrir a porta da palavra, que eu seja um canal de Deus nessa noite. Glória a Assim como Deus. Deus já tem falado comigo, eu posso falar contigo também, para a glória e honra do nome dele, em nome de Jesus. Olha aqui para mim, por favor. Toda atenção é pouca, como diz o pastor Abílio Santana, toda atenção é pouca. Irmãos, eu confesso para vocês que diante dessa passagem que eu li, desse versículo bíblico, nunca me atrevi, desses 20 anos de crente, 21 anos, a falar sobre a vida de Paulo, visto que Paulo é um dos apóstolos mais conceituados que a Bíblia menciona e cita. E durante essa semana, durante esse mês, estava eu orando a Deus, buscando a palavra, e Deus me trouxe uma reflexão sobre a vida do apóstolo São Paulo. Eu quero compartilhar com vocês, em nome de Jesus, para que você entenda o que Deus tem para nós nessa noite. Quando nós temos esse texto dizendo, na carta aos Filipenses, que o apóstolo Paulo ele fala que o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as suas necessidades. No versículo 13, é um dos versículos que a gente mais aprende quando a gente aceita Jesus. Ele fala assim: tudo posso naquele que me fortalece. Sendo que eu tive a preocupação de ler e de fazer uma exegese desse texto, para que eu possa entender o que o apóstolo Paulo diz com tanta propriedade essas frases, que para muitos é uma frase de efeito, que para muitos é uma frase que serve apenas como uma poesia ou como tópico. Mas essa frase, essa palavra, ela tem um sentido totalmente espiritual que vai fortalecer a minha e a sua vida nesta noite. Quem crê nisso, diga amém. Falar sobre o apóstolo Paulo é coisa terrível, é coisa difícil. Porque, presta atenção, a Bíblia diz no livro de Atos, capítulo 1, que quando Jesus ele foi recebido ao céu, no versículo 8, e apareceram dois anjos e falaram assim: varões galileus, por que estáis aí olhando para o céu? Este Jesus que entre vós foi recebido, assim como os vistes subir, assim ele virá. E aí, Pedro reúne com 120 discípulos, pelo menos, que estavam com Jesus, e ali eles oram a Deus, porque Judas havia se desviado, havia morrido, havia se suicidado, e eles precisavam de um discípulo para preencher a vaga de Judas. E a Bíblia diz que eles oraram, e Deus não respondeu quando eles oraram. Então ele diz que eles lançaram sorte, e a sorte caiu sobre um tal de Justo Matias, e ali depois, por voto comum, escolheram esse discípulo para substituir a Judas. E a Bíblia nunca mais menciona o nome desse discípulo. Nunca mais. Quando você corre mais um pouquinho na Bíblia, tu vai em Atos capítulo 2, depois da descida do Espírito Santo, a Bíblia diz que na terceira hora do dia, onde estavam todos os povos ali reunidos, 50 dias após a Páscoa, que era o dia de Pentecoste, ou uma festa onde todos os povos estavam ali celebrando, congregando, justamente nesse dia que o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos. E você caminha mais um pouquinho. Se você pegar a Bíblia em Atos capítulo 3, depois que Pedro recebeu aquela unção poderosa,
espiritual com Deus. E aí você vai decorrer na Bíblia mais. O pastor falou que era um defeito. Quando chega a Bíblia no livro de Atos, capítulo 8, a Bíblia diz que Filipe estava pregando por um homem que era africano. E ele estava lendo a passagem de Isaías, que o cordeiro que foi morto e tal. E ali Filipe aproximou-se do carro e começou a pregar para ele. E ele parou e viu a água e falou assim: vi que me impede de ser batizado. E desceram e foram batizadas. Aquele eunuco foi batizado. Quando você decorre, isso causa inveja nos fariseus. Por quê? Fariseu tem conhecimento, fariseu tem letra, fariseu conhece muito, mas fariseu não tem experiências espirituais e profundas com Deus. Eu louvo a Deus porque aqui não tem crente fariseu, aqui tem homens e mulheres que adoram o nome do Senhor. O fariseu Deus nem deixa chegar aqui, porque se chegar da porta dele ele vai embora, porque aqui tem homens e mulheres de Deus nesse lugar. Mas deixa eu continuar. E aí, isso causa inveja, isso causa ciúme, isso causa raiva, isso causa ira. E aí pegam um discípulo que foi separado entre 7 discípulos, e aí escolhem Estevão. Por isso que eu sou abençoado que meu nome é Fernando Estevão. Meu pai falou assim, meu pai estava doidão, cheio de branco. O nome dele era Paulo Branco. O nome do meu filho mais novo vai se chamar Fernando. Fernandinho. Nandinho. Mas poderia ser Luiz Fernando ou Marcos Fernando. Mas falou assim, não. Vai ser Fernando Estevão. Significa que desde o ventre da sua mãe você foi escolhido para fazer a diferença nessa terra. Quem está escolhido aqui nessa mão? Não para aqui! Por isso, quando a minha esposa me viu, ela quis casar comigo, não somente pela minha beleza, que eu sou muito bonito, mas também pelo nome Fernando Estevão. Minha filha, quando ela vai assinar o nome, ela fala assim, Suzana, bota S e bota o Estevão. Porque o Estevão tem peso. Irmão, teu nome tem peso na terra. O diabo, quando escuta o teu nome, ele fala, linha no meio com ele, porque ali tem o homem e a mulher de Deus. Glória a Deus! Posso continuar? Faz o fundo musical aí. E aí? O homem chamado Estevão, em Atos capítulo 8, em Atos capítulo 7, ele dá um show de Bíblia, arrebenta para os fariseus e os hipócritas. E lá no versículo 58 em diante, aqueles homens ficam tão chateados, aborrecidos, que levam Estevão para fora da cidade. E aí que eu vou entrar agora na mensagem. Tira a roupa de Estevão e deposita nas mãos ou aos pés de um jovem chamado Saulo. E ali apedreja o Estevão até a morte. E Estevão fala assim, Senhor, não lhe impute esse pecado. E aí a Bíblia diz que ele dorme no Senhor. E aí que eu quero entrar agora na mensagem. Aparece um jovem chamado Saulo. O nome Saulo na língua hebraica significa grande. E quando você pega a Bíblia, no livro de Atos, capítulo 22, versículo 28, quando Paulo está ali fazendo o seu discurso, ele diz assim, eu sou romano, não é porque eu paguei para ser romano, eu sou romano de nascença, por quê? Eu sou de Tarso da Cilícia, porque os meus avós, eles eram romanos. Então ele tinha dupla cidadania. Tanto ele era judeu, como era romano. Presta atenção. E Paulo, Deus faz tudo certo. Porque Judas, ele não era nenhum burro. Judas era um homem intelectual. Tanto é que ele era tesoureiro de Jesus. Para ser tesoureiro não é qualquer um. Tem que ser alguém de confiança. Aí Judas morre. Depois de um tempão,
Aí Deus olha as qualificações e fala assim: o meu discípulo não vai ser Matias, não vai ser o Justo, vai ser esse. Levanta a mão, eu quero profetizar sobre a tua vida nessa noite. Aquela porta de emprego não é para aquele macumbeiro sem vergonha, catimbozeiro, filho do inferno. Aquela porta de emprego é para você. Essa promoção não é para o filho do diabo, é teu. Esse marido está na estrada, aquela prostituição. Esse filho que está enredado nas mãos do capeta, ele vai sair. A tua casa, o teu carro, o teu benefício é teu. Segura em nome de Jesus e aplauda o nome do Senhor nessa noite. Já correu um pouquinho. E aí aparece o apóstolo Saulo. E ele diz que pede carta, pede autorização para ir até Damasco, para matar os fariseus, para matar todo mundo que era crente. Porque ele entendeu que ele, como fariseu, ele não poderia aceitar aquilo. Ele tem que ser contra. Então ele pede carta e vai para matar os cristãos. E a Bíblia diz que no caminho de Damasco, uma luz vem sobre Paulo. E ele escuta uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele diz assim: quem és tu, Senhor? E Deus fala assim, Jesus fala assim: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Tu é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Irmão, quem está te perseguindo, Deus vai fazer com que ele fique cego. Deus vai cegar a visão dessa pessoa, porque Deus, ele te ama, ele te escolheu, ele te chamou, ele te separou, ele te elegeu, ele te tirou das trevas, ele é Deus em tua vida. Glória a Deus! Em Efésios capítulo 2, versículo 8, nós diz assim: pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não é dom nosso, mas é dom de Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 10, diz assim: se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, aonde Cristo está sentado. Oh, meu Deus do céu! Efésios capítulo 1, versículo 3, assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nos tem abençoado por todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Tem a Deus para que deixou ele cair. E olha só como Paulo aparece. Sendo que antes disso, um discípulo chamado Ananias falou assim: Jesus, não. Esse cara tem matado todo mundo, tem matado o crente. E aí Deus fala assim para ele, em Atos capítulo 9, no versículo 15 em diante, ele fala assim: pode ir, porque este é para mim vaso escolhido, e eu hei de mostrar para ele o quanto ele deve padecer pelo meu nome, e levar o meu nome aos gentios, aos povos distantes. Fala para você: ninguém dava nada para você. Você era esquecido, você era um Zé Ninguém, sua família te desprezava, sua família desprezava você. Você era o quê? Alcoólatra, viciado, você era drogado, ninguém te aceitava, te rejeitava, mas agora você é de Jesus. O mundo todo pode te rejeitar, mas Jesus não te rejeita. Ele te ama, ele te separou, ele te escolheu, te prepara para uma grande obra. Glória a Deus! E aparece o apóstolo Paulo. O nome dele já troca. De Saulo, que é grande, passa para ser Paulo, que é pequeno. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 6 está escrito: humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, que ele no seu tempo te exaltará. Eita, meu Deus do céu!